Artigo 1º do novo Código Florestal do Brasil. Esta lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal, a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos. Parágrafo único. Tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável, esta lei atenderá aos seguintes princípios. Primeiro princípio: a afirmação do compromisso soberano do Brasil com a preservação das suas florestas e demais formas de vegetação nativa, bem como da biodiversidade, do solo, dos recursos hídricos e da integridade do sistema climático para o bem-estar das gerações presentes e futuras. Está aí o primeiro princípio, né? Artigo 1º do novo Código Florestal. O que dizer, né? Integridade do sistema climático, proteção, compromisso soberano sobre a preservação de suas florestas e demais formas de vegetação nativa. Além da reserva legal, temos a APP e os remanescentes. E a própria Cabruca, que abriga remanescentes também. Isso está assegurado nesse artigo, nesse primeiro princípio. Então, não há discussão. Está na lei. Não é questão de interpretação. É uma coisa clara, bem exposta. Está escrito bem claro para todo mundo entender. Qualquer pessoa entender. Ou seja, o instrumento, o programa de PSA, ele está alinhado com o novo Código Florestal, né? Ao entendimento. E os fundos soberanos do país, não só os fundos internacionais, os fundos soberanos, eles podem ser utilizados para esse pagamento. Entendeu? Segundo o Código Florestal, está previsto essa política pública, essa possibilidade, esse caminho. Princípio 2. Reafirmação da importância da função estratégica da atividade agropecuária. Vejam bem, função estratégica da atividade agropecuária e do papel das florestas e demais formas de vegetação nativa na sustentabilidade. Não é isso? No crescimento econômico, na melhoria, na qualidade de vida da população brasileira e na presença do país no mercado nacional e internacional de alimentos e bioenergia. Completamente alinhado com a questão do RED++. Está aí no Código Florestal, o novo Código Florestal. Princípio 2. Princípio 3. Ação governamental de proteção e uso sustentável de florestas, consagrando o compromisso do país com a compatibilização e harmonização entre o uso produtivo da terra e a preservação da água, do solo e da vegetação. Ou seja, conservação produtiva no novo Código Florestal. Já está aí. Cabruca, conservação produtiva. Já está aí. Princípio 4. Responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios em colaboração com a sociedade civil na criação de políticas para a preservação e restauração da vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais. Vamos lá. Aqui a gente tem as políticas públicas, né, como eu falei, criação de políticas para a preservação e restauração da vegetação nativa, né, e suas funções ecológicas e sociais, nas áreas urbanas e rurais. O programa de PSA é exatamente isso. Responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e município. Políticas públicas onde estas esferas, né, estatais, né, onde o Estado se coloca presente, pode e deve estar presente, apoiando o programa de PSA para a formulação, né, da política pública, formulação e implementação, né, viabilização da política pública do PSA para exatamente garantir a vegetação nativa e suas funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais. Princípio 5 do novo Código Florestal. Fomento à pesquisa científica e tecnológica na busca da inovação para o uso sustentável do solo e da água, a recuperação e a preservação das florestas e demais formas de vegetação nativa. O que a Cabruca faz?
Exatamente isso. O apoio aqui, né, o fomento à pesquisa aqui é ir na direção da conservação produtiva e da cabruca, né? Nesse sentido, a inovação, né, tecnológica, a pesquisa científica, exatamente para o uso sustentável na região, né, o cacau cabruca. É exatamente isso, né? Então o grupo está pronto para isso também, entendeu? O grupo está pronto para isso. Princípio 6, olha só. Criação e mobilização de incentivos econômicos para fomentar a preservação e a recuperação da vegetação nativa e para promover não só a preservação e a recuperação, promover o desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis. Conservação produtiva, cacau cabruca, de novo, novo Código Florestal. A cabruca está aqui prevista na lei, está garantida. Conservação produtiva. Princípio 6. São 6 princípios. O seu último aqui já está reforçando o papel dela. Falamos de cabruca aqui umas 2 ou 3 vezes. Tem 3 princípios ou 4 aqui que a cabruca ela é garantidora e garantida. Ela é garantidora do princípio e garantida pela lei. Não há discussão sobre isso. Ela é protegida. A questão é como é que a cabruca vai ser reconhecida, né? Ou pelo INEMA, né? Pelo CEFI, pelo cara no cadastro, ou pelo parecer técnico, entendeu? Ou até mesmo registrando em cartório. Mas qual é a validade disso? Qual é como é que chama? A garantia que o compliance tem, seja do banco, seja da Verra, seja do grupo, em estar aceitando um documento de um cartório e frente a um documento técnico de uma equipe técnica de pesquisa, de uma equipe de campo, né? Que tem um background científico e acadêmico. Qual a diferença? Qual a relevância? Que disciplina? Quem que é relevante, né, no compliance, né? Qual é como chama, o poder que cada um tem para ser reconhecido perante o compliance do banco, da Verra ou do grupo. Um artigo bom aqui também para a gente falar aqui é o artigo 2. As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa reconhecidas de utilidade às terras que revestem, né, são bens de interesse comum a todos os habitantes do país, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação geral e especialmente essa lei estabelece. Então, são bens de interesse comum a todos os habitantes do país. O papel social está garantido, né? O fato de você ter um APP de uma área remanescente, né, além da reserva, já é uma prestação de serviço social, né? Você está praticamente atendendo o interesse comum, né, de todos os habitantes do país. Diga-se passagem que temos hoje aí mais de 230 milhões de habitantes, né? Não é isso? Então, não é pouca coisa. Uma coisa que pode passar despercebido também nesse artigo 2 aqui, Dan, é o seguinte, é que ele fala sobre a vegetação nativa, né, e as florestas existentes no território nacional, que são áreas reconhecidas de utilidade às terras que revestem. Então aqui a gente tem os serviços ecossistêmicos, entendeu? A simples existência, né, já assegura essa questão a presunção do serviço ecossistêmico prestado. Seja ele de regulação, de manutenção, né, de cultura ou de provisão. Bom, chegamos aqui num artigo interessante, que é o terceiro, né? E aí a gente tem aqui, que no artigo terceiro, a gente tem aqui 8 incisos, né? Vamos chamar de incisos. E o terceiro deles é que entende-se por reserva legal área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do artigo 12, que iremos ver logo a seguir, com a função de assegurar o uso econômico, vejam bem, a reserva legal, de modo sustentável, o uso sustentável,
uso econômico sustentável, é garantido pela lei do novo Código Florestal, dos recursos naturais do imóvel rural. Auxiliar a conservação, não preservação, a conservação, né, e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade novamente, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. Então, conservação produtiva garantida nas áreas de reserva legal, pela lei, novo Código Florestal, tá aqui, entendeu? Para todo mundo ver, entendeu? Ipsis literam. Antes de a gente ver o artigo 12, né, que fala sobre a reserva legal, eu gostaria de falar sobre o inciso 7º, né, desse artigo 3º, que entende-se por manejo sustentável, a administração da vegetação natural para a obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema, objeto do manejo e considerando-se cumulativa ou alternativamente a utilização de múltiplas espécies madeireiras ou não, de múltiplos produtos e subprodutos da flora, bem como a utilização de outros bens e serviços. Novamente, garantia da conservação produtiva, do uso sustentável, né, nas áreas de reserva legal e que não fere o entendimento, novamente, de que a Cabruca, o sistema Cabruca, promove exatamente isso. É esse manejo sustentável já ocorrendo dentro da área da propriedade, que pode ser entendida como reserva legal. Mesmo se você declarar ela como reserva, é permitido a exploração sustentável, a conservação produtiva. Não há problema, não há conflito com o novo Código Florestal. Se você declarar a Cabruca como reserva legal, você pode fazer exploração sustentável, não prejudicando, como está aqui falando, respeitando os mecanismos de sustentação do ecossistema, objeto do manejo, né? Entendeu? Então, aqui, para obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais. A administração da vegetação natural. Então, mantendo-se os remanescentes nas áreas de Cabruca, uma Cabruca densa, super densa, é muito bem vista, é muito promissora. A conservação produtiva é a garantia de que esse código está sendo aplicado nas áreas de reserva legal. O uso sustentável, a garantia da soberania do povo brasileiro sobre suas áreas de mata. Outra coisa interessante aqui do artigo 3º, do inciso 8, que entende-se como utilidade pública, é a letra D. Utilidade pública, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. A letra D. Atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na proteção das funções ambientais referidas no inciso 2 deste artigo. Então, aqui ele reforça que a Cabruca, se a Cabruca ela já é antiga, né, beleza, é o sistema tradicional e é a garantia da conservação produtiva desde antes, já postulada há quase 300 anos, 250 anos. Mas a gente transformar, isso já assegura ela como utilidade pública, mas a gente transformar áreas novas, né, em Cabrucas, não digo entrando na mata, mas recuperar áreas degradadas ou áreas antropizadas, né, de produção, que não Cabruca, para recabrucar, você está criando melhoria na proteção das funções ambientais referidas. Você está, né, garantindo essa proteção, a melhoria na proteção, entendeu? Você está recrutando áreas de baixa função ambiental, em termos de função ecológica, da conservação do solo e da água, e inclusive proteção da biodiversidade, que você dá com a Cabruca, você permite acesso de novas espécies da fauna e da flora. Então, tudo isso é utilidade pública. A Cabruca ela tem essa utilidade pública assegurada na tradição e na renovação, né? E na inovação, trazer novas áreas, avançar com a Cabruca. Aqui, no novo Código Florestal, no inciso 9º do artigo 3º, tem aqui interesse social. Entende-se por interesse social. Aí a gente tem aqui duas letras que reforçam a importância da Cabruca como interesse social, né, e a conservação produtiva.
As atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, a proteção e integração da integridade da vegetação nativa, tais como prevenção, combate, controle de fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e proteção de plantios com espécies nativas. Aqui tem várias funções, a principal seria aqui que estou vendo, é a proteção de plantios com espécies nativas. A gente tem remanescentes aí, né, com espécies nativas. Então, é um princípio da Cabruca que aufere a ela interesse social, né, o papel social. PSA garantido completamente pelo novo Código Florestal, né, 2012. A exploração agroflorestal sustentável praticada na pequena propriedade ou posse rural familiar ou por povos e comunidades tradicionais, desde que não descaracterize a cobertura vegetal existente e não prejudique a função ambiental da área. Então, as áreas pequenas de Cabruca, perfeitamente também alinhadas. Tem duas letras aqui, né? Duas linhas, né, praticamente, dentro do inciso 9, de interesse social, que a Cabruca ela está completamente alinhada. Vamos lá, chegamos onde a gente queria. Artigo 15. Será admitido, isso aqui é no capítulo sobre reserva legal, será admitido o cômputo das áreas de preservação permanente, APPs, no cálculo do percentual da reserva legal do imóvel, desde que, aí vem lá, inciso 1, o benefício previsto neste artigo não implique a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo. Ou seja, não vai poder fazer outra coisa na área da APP. É uma reserva legal, é reconhecido como reserva legal, mas continua sendo uma APP, entendeu? É uma área que deve respeitar o disciplinamento da APP, mas ela é reconhecida como reserva legal. Cômputo, está no cômputo, entendeu? É reconhecida. A área a ser computada ou esteja conservada ou em processo de recuperação, conforme comprovação do proprietário ou órgão estadual integrante do Cisnama. Então, ela tem que estar conservada ou em processo de recuperação, tranquilo, sem problema nenhum também. E inciso 3, o proprietário ou possuidor tenha requerido inclusão do imóvel no cadastro ambiental rural. Então, o imóvel sendo cadastrado no CAR, né, no cadastro ambiental rural, não tem problema nenhum. A APP, ela pode ser reconhecida como reserva legal, sem prejuízo nenhum. Lembrando, né, aqui tem o parágrafo 1º, né, sobre esse artigo, que o regime de proteção da área de preservação permanente não se altera na hipótese prevista nesse artigo, né, o artigo 15. Então, permanece a área de preservação, como comentado no inciso 1º, o mesmo disciplinamento dado para as áreas de preservação permanente. A questão apenas é que ela foi incluída no cômputo como reserva legal, não prejudicando o disciplinamento da APP, não há prejuízo nenhum à lei. Agora, o X da questão. Essa é a melhor parte, né? Que trata não só da APP, mas principalmente das áreas remanescentes além da reserva legal. Então, o parágrafo 2º do artigo 15, né? Que é sobre o cômputo das áreas de preservação permanente, né? O parágrafo 2º fala o seguinte: o proprietário ou possuidor de imóvel com reserva legal conservada e inscrita no CAR, no Cadastro Ambiental Rural, de que trata o artigo 29, cuja área ultrapasse o mínimo exigido por esta lei, vamos dizer aqui na Mata Atlântica os 20%, poderá utilizar a área excedente para fins de constituição de servidão ambiental, cota de reserva ambiental e outros instrumentos congêneres previstos nessa lei. Então, é esse o disciplinamento. Então, há o entendimento de reserva legal sobre essas áreas, além dos 20%. Há o entendimento. Só que esse excedente, eles são... podem ser utilizados, não quer dizer que vão ser utilizados,
Eles poderá utilizar a área excedente, poderá, é assim que fala a lei, para fins de constituição de servidão ambiental, cota de reserva ambiental e outros instrumentos congêneres previstos nessa lei. Mas ainda assim, a reserva legal está assegurada as áreas além dos 20% aqui na Mata Atlântica, dos 35% no Cerrado, dos 50% ou 80% na Amazônia. Então, está previsto, está na lei.